Bora lá, pessoal. Manutenção freio FD35, tá? Esse freio aqui, ó, ele tá prendendo as estrias, tá? Estria do disco e cubo. Então nós devemos desmontá-lo, tá? Para fazer a limpeza, tá? E deixar ele livre aqui. Depois vocês vão ver como é que ele vai ficar. O problema inicial do porquê deve ficar livre e está aqui fazendo essa manutenção é porque o disco ele está ficando preso, tá? Do lado de cá. E aí já começou o processo de desgaste um pouco mais acentuado de um lado, tá vendo? Do que do outro. Se deixar aqui, daqui a pouco esse lado aqui da lona vai embora e vai ficar só aquele, tá? E aí ocasionando a necessidade da troca desse disco aqui. Mesmo assim, depois nós vamos medir a espessura, tá, das lonas, porque tem uma medida específica que nós vamos comentar aí mais tarde, tá bom? E aí devemos fazer também a desmontagem do disco de forma ordenada, tá? Do sistema do freio, tá? De forma ordenada, para que na hora de remontar você não tenha nenhum problema, tá vendo? Então, ó, eu vou colocando aqui, ó, de forma sequencial, tá? As peças aqui. E aí, na hora de nós montarmos, fica mais fácil, tá? Então, que é do lado esquerdo, vai do lado esquerdo, tá? Então, isso é uma prática que a gente acaba sempre desenvolvendo quando nós vamos fazer desmontagem de elementos mecânicos. Por quê? Mesmo que às vezes a peça elas são iguais, tá? Às vezes, dependendo do componente que você está desmontando, tem peças que às vezes tem vícios mecânicos, tá? E isso ocorre no freio BRC 125. Se você inverter a posição de uma chapa, ele já fica com dificuldade de movimentação, tá? Então sempre procurar colocar cada peça no seu devido lugar, isso para qualquer tipo de elemento mecânico, perfeito? E aí aos poucos, pessoal, ó, nós com o auxílio de uma chave, nós vamos, ó, fazendo, descolando, tá? O disco, você vai forçando em cada, tá? Que ele já tá apoiado na mola, tá? Fez uma pequena movimentação aqui, mas tá, vai, ó, descolando, tá? Com bastante cuidado, tá? Em todas as partes, ó, você vai descolando, você vê que começa a descolar o disco. Então esse processo que nós vamos fazer até o disco sair totalmente, para evitar o empenamento do disco da lona, tá bom? Não pode ocorrer o empenamento desse disco aqui. Então, muito cuidado, tá? É um processo bem minucioso, tudo bem? Com cuidado, sem pressa, para evitar danificar o disco, perfeito? Eu acabei não mencionando no início, tá? Mas o meu elevador, eu primeiro apoiei na mola, tá? Então o contrapeso está apoiado na mola lá, tá? O elevador está desligado na chave geral. Então sempre realizar a atividade com o máximo de segurança, perfeito? Tá? Então sempre utilizando os procedimentos de segurança, tá? Utilizando luvas, óculos, tá bom? Eu tirei uma aqui porque eu tô filmando com a outra mão aqui, tá? Mas nós estamos realizando o trabalho aqui com luva, isso é muito importante, tá bom? Para evitar acidentes na nossa atividade. E aí vocês vão ver que esse processo, ó, é bem um pouco demorado, porque realmente, dependendo de como ele tiver preso, vai ter uma certa dificuldade, mas ele sai, tá? Eu acabei com muito cuidado, tá? Utilizei aqui, ó, desengripante aqui, coloquei muito pouco, somente aqui, ó, na estreia, tá? Tem que tomar cuidado porque não pode cair nenhum tipo de lubrificante na lona do freio, tá? Isso pode comprometer a frenagem do elevador. Então, muito cuidado em utilizar óleo, desengripante no sistema de freio, para não haver a contaminação das lonas do freio, tá bom? Ó, então agora eu retirei, tá? Ó, o disco, tá? Do cubo, tá? Então essa peça aqui chama cubo. Isso aqui é o cubo do freio. Então isso aqui, ó, nós vamos realizar
uma limpeza aqui, tá? A seco com lixa, tá? Vamos limpar aqui bem, tirar toda essa parte oxidada. Também vamos já aproveitar fazer a limpeza do outro disco aqui, tá? Então esse freio vai ficar bem legalzinho, tá bom? E aí no final vocês vão perceber que quando nós formos remontarmos esse disco, ele tem que ficar livre no cubo, tá? Toda vez que vocês forem montar um disco novo ou a manutenção do disco, ele tem que ter esse movimento aqui com a mão, ó, no cubo, tá? Eu tenho que movimentá-lo com a mão. Não adianta montar o disco, tá, sem que ele esteja livre. Se você montar o disco e ele não conseguir, você não conseguir montar ele com a mão, ele movimentar com a mão, perdão, ele vai prender, tá bom? Então no final vocês vão perceber que ele vai ficar livre. Colocando aqui também na sequência, tá? Ó, então, na sequência ali, então a gente não tem depois como, na hora de remontar, ter algum tipo de dificuldade, tá bom? E aí na sequência eu tiro o outro disco, tá vendo? Ó, então tá aqui, né? Colocando na sequência aqui. Depois a gente vai fazer toda a limpeza desses discos aí. Vocês vão ver como é que vai ficar, ó. Vou tirar também o disco aqui de trás, tá? Esse aqui vai sair também, para que nós possamos também fazer toda a limpeza desse conjunto, esses pinos, tudo isso aqui vai ser lixado, tudo isso aqui vai ficar limpinho, tá? E aí nós tiramos, ó, o último disco lá de trás, tá bom? Ó, eu vou colocar ele aqui de lado, tudo bem? Pra depois nós fazemos a limpeza dele. E aí nós vamos ter acesso aqui, pessoal, ó, as molinhas, tá? São essas molinhas aqui que dão a pressão do freio, tá? São elas as responsáveis pela parada, né? A força aplicada no freio. Como é que elas vão trabalhar? Tá? Elas vão trabalhar através aqui, ó, da pressão que é empregada pela porca A, tá? Essa porca dentada, a gente vai girando ela, tá? Vai dando pressão depois do conjunto montado, e aí é através dela que a gente ajusta a pressão de parada do elevador. Perfeito? Então aqui dentro tem as molinhas, tá? Aí tem os copinhos lá dentro, tá vendo? Esses copinhos a gente tira também, limpa. Perfeito? Isso aqui geralmente a gente vai ter que puxar com uma chave, tá? Limpeza das molas. E aí deixar esse conjunto todo perfeito, tá? Na sequência vocês vão ver como é que vai ficar aí. E aí, pessoal, uma vez desmontado o freio, nós começamos todo o processo, ó, de limpeza, tá? Lixando, tirando toda a parte de oxidação, tá? Ó, todos os pinos devem ficar limpinhos, tá? Aqui, ó, os olhares onde passam os pinos, né? Na verdade o pino tá aqui, ó, todo lixadinho, tá? Limpo. Então todas as partes móveis do disco devem estar livres para que ele possa funcionar, né? Ter o seu funcionamento perfeito. Bom, ó, o cubo limpinho, tá vendo? Todo lixadinho, limpinho. E aí nós vamos começar o processo de montagem, tá? Então passei, ó, uma fina camada, tá? Uma leve camada de graxa nos pinos, tá? Então, ó, bem pouquinho mesmo aqui também no cubo, tá? Para dar uma maior movimentação aí no conjunto. E aí, ó, iniciamos aí o processo de montagem. Coloquei o disco de trás aqui, tá? E um detalhe, tá? Para que nós não nos equivoquemos aí na hora de montar o conjunto, o que geralmente eu faço, ó? Eu marco todas as partes de cima, tá? Então, ó, marquei a parte de cima aqui, ó. Marquei a parte de cima aqui, ó. Então, todas coincidindo aí. Para que não, ó, que o freio seja montado exatamente do mesmo jeito que ele estava. Encaixado o disco aqui também, tá vendo? Ó? Então, todo limpo, todo lixado. O orifício aqui, o olhar também, todo limpo, lixado, perfeito? E aí, pessoal, pega essa visão, ó, se liga na dica de manutenção do Luva de Manuta, ó.
Segundo as orientações do fabricante, esse tipo de freio aqui, tá? Esse disco de freio, você vai condenar as lonas quando a espessura de um lado da lona tiver 2 milímetros, tá? Então, se eu tiver 2 milímetros em qualquer um dos lados dessa lona, um dos critérios de condenação é esse, tá? Ou se no total eu tiver 9 milímetros, tá? Então eu coloquei aqui o meu paquímetro, tá bom? Ó, ele tá aqui, ó, avançando. E aí quanto que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, ó, 10, tá? Não sei se dá pra ver aqui direito, ó, 10.2, tá bom, ó? Então eu tenho 10.2 milímetros. Então esse disco aqui ainda não está no critério de condenação. Eu posso utilizar esse disco de freio ainda, tudo bem? Então, como eu havia dito, pessoal, ó, montei o disco, ele tem que ter, ó, essa livre movimentação, tá bom? Ó, ele não pode ficar preso, tá? Então essa aqui, ó, é a evidência de que o meu disco tá ok. Na hora que eu liberar, ele vai ter a movimentação perfeita e não vai desgastar a lona de nenhum lado em excesso, tá bom? Então, sempre que montar um disco, mesmo quando ele vem novo, às vezes você precisa ficar fazendo esse movimento de atrito aqui, ó, até ele dar uma desgastada para fazer a cama aqui entre a estreia e o cubo, tá? Mas ele tem que ficar com essa movimentação aqui, tudo bem? E aqui o disco móvel, ó, da frente, já, ó, tava bem feio, tá? De ferrugem. Foi feito aqui todo um trabalho em lixa, né? Claro que o ideal seria depois dar uma pintada, né? Mas efeito de manutenção a gente não consegue fazer isso agora nesse momento. Mas o ideal, ó, tá? O importante, quer dizer, ó, tudo limpinho. Vamos passar os pinos, tá vendo? Ó, os orifícios, né? Vai estar tudo muito livre. E esse freio vai estar em condição de funcionar perfeitamente aí. Eu coloquei as molas aqui, tá? Tá vendo? Todas as molas. E aí nós vamos agora com o encaixe do disco, ó. Tá? Vamos encaixar ele, tá? Ó. Encaixou. E aí aqui vão as porcas. Aí, ó. A gente vem com as porcas, encaixando elas, né? Aqui que eu não sou canhoto, né? Tô colocando com a esquerda aqui, ó. Tô filmando aqui, né? Então, ó, a gente vai colocando uma, né? Coloca a outra. E aí vamos colocar todas as porcas. E depois a gente vai colocar o conjunto, tá? E depois vamos dar pressão na porca A depois do conjunto montado. E aí nós continuamos, ó, apertando. E aí nós finalizamos, ó, tá? Encostando com a chave, né? Você vê que o disco foi todo, tá bom? Ó, então sempre, né, de forma uniforme, né? Você vai empurrando de um lado, tá? Cruzado, né? Até, ó, encostou, tá vendo? Encostou. Agora nós vamos dar pressão na porca A, tá? Mas antes nós vamos montar aqui o dispositivo eliminador de ruído que esse disco aqui tem. E aí nós estamos colocando a porca aqui, tá? Na ponta do eixo. Colocamos por trás a trava-aranha e aí vamos bater nela até casar uma trava com rasgo, e aí nós entortamos aqui quando chegar no final. Eu optei por não colocar novamente o dispositivo eliminador de ruído, porque ele está bem danificado, bem oxidado, então não vai surtir o mesmo efeito aqui. Então eu vou montar ele sem e vamos observar como é que vai funcionar o freio. E aí, pegando aqui, pessoal, ó, processo de regulagem do freio, tá? Ó, vou aqui pro final, ó, apertar a porca A até encostar no disco C, né, sem pressão. Isso aqui é para
e apertar então a porca A com 5,5 voltas, né? 5 voltas e meia. Então, eu fiz aqui uma referência, ó, tá vendo? Então eu vou pegar aqui a porca A, tá? Então, para lá eu desapertei, tá? Então eu vou dar 5 voltas, né? Então cada vez que essa referência, que o disco, né? Que esse risco do disco passar aqui na minha referência uma vez é uma volta, tá? Então vou aproximadamente 5 voltas e meia até dar pressão, e aí depois a gente vai fazer um ensaio aqui no freio. Então, ó, a marcação tá aqui, ó. Então já tá passando a primeira vez, tá? Com o auxílio da chave, é grande, larga aqui, ó, 5/16, a gente encaixa aqui e faz isso, ó, esse movimento, ó. Aí você vai, tá? Ó. Vai fazendo esse movimento, né? Até passar mais uma vez aqui, aí 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, até chegar na quinta. Eu apertei bem, tá? Então eu passei aqui, deu 4 voltas e um pouquinho. Acho que na hora que eu desrosquei, não desrosquei totalmente, é 5. Mas o que importa é você encostar bem, já deu uma pressão, tá? Então aí agora a gente vai fazer o que? Nós vamos dar uma folguinha de nada aqui, ó, tá? Só para ver se o freio vai movimentar, tá? Inicial. E aí depois nós vamos fazer o ajuste. Tudo bem? O freio já tá preparado para rodar, ó. Montadinho. Eu travei aqui, ó, a arruela aranha na porca, né? Trava aranha. Então, tudo montado, preparado para rodar. Vamos ver. E aí, pessoal, um item indispensável na hora de regular o freio, tá? Sempre estejam do lado com uma chave inglesa, para caso se o freio travar na hora que você soltar, você poder fazer a movimentação, porque às vezes ele não consegue ir na mão, tá bom? Ele trava na hora que você está ajustando, então é bom estar com a chave aqui próximo. Claro que se você tiver em dupla, tá, é melhor, porque uma pessoa movimenta e o outro vai ajustando. No caso eu estou aqui sozinho, eu vou soltar ele para reiniciar e vou fazer o ajuste na velocidade de reinicialização do elevador. Ó, você vê que o elevador, discos já estão livres, né? E aí a gente vai aqui, ó, tô apertando, ó, pegou, solta um pouquinho. Bota no outro, ó. Pegou, volta um pouquinho, vou no outro, aqui, ó. Pegou, volta um pouquinho. Então os dois estão iguais, ó. Tá vendo? Todos os três estão iguais. Ó. Sem ruído, tá livre, ó. Fechou. Freio FD35. Ok, pessoal, aceite!